Olá pessoal, bem-vindos ao canal Saber Matemática. Hoje vamos começar os nossos estudos falando do seguinte. Ontem eu postei um vídeo falando sobre problemas envolvendo equações do primeiro grau. E esses problemas são problemas práticos, problemas que vocês vão encontrar em concurso, por exemplo, vão encontrar em provas, processos seletivos. São coisas que vocês vão encontrar normalmente nesses momentos da vida de vocês. Bom, mas apesar de eu pedir para as pessoas me mandarem aí nos comentários as dúvidas, a maioria manda para o meu WhatsApp a dúvida. E a grande parte dessas pessoas que mandou pelo meu WhatsApp essa dúvida foi relativo a como tirar as informações do problema. Como fazer isso? Se tem uma ordem, se tem uma, como é que eu vou dizer? Se tem um método, uma prática para fazer isso. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que não tem um método, uma receita de bolo para vocês conseguirem tirar esses dados do problema. O que a gente precisa fazer é tornar isso prático à medida que a gente lê o problema. Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado? Eu falei para a gente ler pelo menos 3 vezes cada problema. 1, para a gente se familiarizar com o problema. 2, para a gente tirar os dados desse problema. E 3, para a gente saber, para a gente descobrir o que é que esse problema está pedindo, está querendo de nós. Qual é a resposta que ele quer de nós, entendeu? E na hora que a gente for dar essa resposta, a gente especificar, olha, por exemplo, aqui o número de alunos é tanto, a idade da Maria é tanto, o valor esperado no cálculo exato é X. Então, no final, que a gente for dar a resposta, a gente especifica aquilo que o problema quer saber. E a melhor maneira de fazer isso, para especificar, é a gente ler lá no problema, aquela última parte, o que ele está perguntando, está querendo de nós. Tá certo? E também a gente precisa saber alguns códigos, por exemplo, quando é o dobro, quando é o triplo, quando é a metade, quando são 2 números, quando são 3 números diferentes. Então são códigos matemáticos que a gente precisa saber. Se por acaso essa também for uma dificuldade de vocês, vocês podem colocar aí nos comentários, que eu vou trazendo mais outros exemplos desse processo dos códigos, tá bom? Mas hoje, o que eu trouxe para vocês aqui no caso, eu coloquei 3 exemplos, e a gente vai ler junto esses exemplos e vai colocar como resposta a formação da equação, né? Porque primeiro a gente lê o problema, tira todos os dados, depois a gente transforma essa linguagem gramatical aqui em linguagem matemática, e depois é que a gente resolve a equação. E por fim, a gente determina o resultado dessa equação, tá ok? Então, olha só. Nesse primeiro aqui, a gente tem o seguinte, olha. A soma da metade de um número com 10 resulta 35. Qual é esse número? Então, como eu disse, essa primeira leitura. Na segunda leitura, a gente tira os dados desse problema, né? Que no caso aqui ele está dizendo que é a metade de um número, né? Olha, a metade de um número. Então, o que é a metade de um número? A metade de um número é x sobre 2, né? E esses são os códigos dos quais eu falei para vocês, são códigos matemáticos, que se vocês tiverem dificuldade, a gente pode ver mais para frente, tá bom? E a soma da metade de um número com 10 resulta em 35. Então, quando a gente está falando em soma, a gente está falando em adição, né? A metade de um número é x sobre 2, mais 10, não é isso? Que resulta em 35. Resulta quer dizer o resultado, é a igualdade, né? Então, que é igual a 35. Então, voltando, a gente leu o problema, tirou os dados do problema, transformou essa linguagem gramatical numa linguagem matemática. Transformamos isso numa equação. Essa equação, a partir daí, a gente vai resolver de acordo com o que a gente já sabe, inclusive aqui mesmo no canal, já tem vários vídeos falando sobre como resolver uma equação do primeiro grau com problemas práticos, tá certo? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo.
O nosso segundo exemplo diz o seguinte: a metade de um número aumentado de 20 é igual ao triplo do mesmo número, menos 45. Qual é esse número? Então, a gente já leu a primeira vez. A segunda leitura, tiramos os dados do problema. A terceira leitura, a gente vai saber o que é que o problema quer. Olha, o problema quer saber qual é esse número. Simples assim. Então, eu vou colocar aqui em cima que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente enxergar, né? Então, ele diz o seguinte, que a metade de um número, acho que dá para ver bem aqui, não? A metade de um número aumentado de 20 é igual ao triplo do mesmo número. Então, é igual ao triplo do mesmo número. Como que a gente escreve o triplo de um número? É 3x. Quando a gente fala o dobro de número, a gente fala 2x. Não é isso? Menos 45. Qual é esse número? Então, o processo é o mesmo daqui de cima. Nós lemos a primeira vez, observamos os dados do problema e transformamos essa linguagem gramatical em uma linguagem matemática. Transformamos esses dados em equação, né, através desses códigos matemáticos, desses símbolos matemáticos. Transformamos na equação, nesse caso aqui, uma equação do primeiro grau, e a partir dessa equação a gente vai usar os nossos conhecimentos para resolver essa equação e achar o resultado. Qual é o resultado? A gente vai descobrir qual é esse número, né? Que número que vai ser o resultado dessa equação. Ok? Tudo bem? Acho que está simples de entender, né? E o nosso terceiro e último exemplo diz o seguinte: a soma de dois números é 180. O maior deles supera o menor em 30 unidades. Quais são os dois números? E olha, nesse caso aqui, ele já é um pouquinho mais complexo. Ele quer uma resposta com dois valores, porque ele pergunta quais são os dois números. E aí, o processo é o mesmo do primeiro, é o mesmo do segundo. A gente vai ler o problema, vai tirar os dados do problema, vai transformar a linguagem gramatical em linguagem matemática, transformando isso numa equação e através do que a gente já sabe, do como resolver uma equação do primeiro grau, achar esses dois números, não é isso? Só que eu estou achando que bem aqui não vai mais aparecer para vocês, então eu acho que eu vou colocar, deixa eu ver, eu vou apagar esse daqui e vou colocar aqui em cima, acho que vai ficar bacana para a gente enxergar. Então, o que ele diz aí? Que a soma de dois números, eu não sei qual é esse número, então esse número eu vou chamar de x, porque eu não sei qual é esse número. Ele diz que a soma desses dois números é 180. Então, já o meu resultado, quando eu botar a igualdade bem aqui, vai ser 180. Aí, continuamos a leitura. O maior deles supera o menor em 30 unidades. Bom, como eu não sabia qual era o primeiro número, eu chamei de x. O segundo número também vai ser, né? Então a soma desses dois números, o maior deles supera o menor em 30 unidades. Então, x... Tá dando para entender aí, né? X mais 30. E isso tudo ele está me dizendo que é igual a 180. Então, x mais, abre parênteses, x mais 30, fecha parêntese, que é igual a 180. Espero que esteja dando para vocês verem aí, né? Acho que tá. Então, nós fizemos o quê? Transformamos toda essa linguagem nesses símbolos, nessa equação, para poder resolver. Tá certo? Ok? Tá dando para entender aí? Acho que eu vou trazer ele para cá, ó. X mais 30, que é igual a 180. Acho que aí vai ficar melhor de ver. Vou apagar esse aqui de cima. Prontinho? Então, pronto. A soma de dois números, olha aqui. A soma de dois números é 180. O maior deles
supera o menor em 30 unidades. Sendo que o resultado disso, a igualdade disso, é 180 e ele quer saber quais são esses dois números. Então, quando a gente resolver através dessa equação, a gente vai ter que achar como resposta dois números, tá certo? Bom, daí para diante, dessa equação em diante, a gente já consegue resolver, né? A gente já sabe o que tem que fazer, a gente vai resolver, por exemplo, nessa aqui a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parêntese, depois a gente vai separar o que tem variável e o que não tem, ou seja, o que tem x e o que é o termo independente. O que tem x a gente põe para a esquerda, o que não tem a gente deixa na direita, faz os cálculos dos dois termos e finalmente acha o resultado. Só isso, simples assim, coisa melzinho na chupeta para vocês aí, tá bom? Se tiver dificuldade, pausa o vídeo, volta, lê de novo e a gente vai entendendo devagarinho isso. Se por um acaso vocês quiserem que a gente resolva essas equações aqui para achar os resultados, coloque no comentário que a gente faz um novo vídeo desenvolvendo essas equações, tá certo? Então, por hoje é só. Mais uma vez eu fico por aqui e espero vocês nos próximos vídeos, tá ok? Tchau!